Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aprovou mais uma redução na nossa taxa básica de juros, a Selic, que caiu de 11,75% para 11,25% ao ano. Este foi o quinto corte consecutivo na taxa básica de juros, que começou a recuar ainda em agosto do ano passado, quando essa taxa estava em 13,75% ao ano. E quem vai explicar essa movimentação para a gente é o economista Fernando Gomes. Oi, Fernando, tudo bem com você? Oi, Márcio, tudo bem? Tudo perfeito. Bom, é uma boa notícia, né, retomar isso depois do carnaval, né? Porque muita gente acumula dívida no carnaval e com uma taxa de juros menor fica um pouco mais tranquilo pagar essas dívidas, não é? Pois é, Fernando, quais são efetivamente os efeitos dessa redução dos juros para a economia e também para a perspectiva de crescimento econômico e para a geração de emprego e renda no país? Oi, Márcio. Pois é isso mesmo, né? São 5 cortes consecutivos na Selic feitos pelo Banco Central, né? Selic saindo de 13,75% no ano passado, passando para 11,25% esse ano e com a sinalização do Banco Central, que é o mais importante, de que se a economia e a inflação no Brasil seguirem o mesmo ritmo, os cortes devem continuar, né? É importante a gente lembrar aqui, antes de falar dos efeitos dessa queda de juros na economia, por que é que o Banco Central vem reduzindo agora de forma consistente aí a taxa de 0,5% a cada reunião os juros, né? A taxa de juros, como a gente já disse aqui, é um instrumento que o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, a inflação subindo, o Banco Central sobe os juros, porque com juros maiores você desestimula o consumo, desestimula os investimentos e dá uma freada aí na economia. Então, com juros maiores, as pessoas compram menos e com essa redução do consumo, os preços começam a cair. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil, né? Os juros foram elevados, chegaram a 13,75% ao ano, a economia desacelerou e nós saímos de uma inflação que chegou a mais de 10% para uma inflação que fechou o ano de 2023 em 4,62%, que ficou inclusive dentro da meta de inflação estabelecida para o Banco Central. Então, com essa queda da inflação, tanto no Brasil como no mundo, o Banco Central pôde iniciar e manter esse movimento aí de queda dos juros, que, se nada de anormal acontecer daqui para o final do ano, deve levar a Selic aí para algo em torno de 9% ao ano. Mas vamos lá para a sua pergunta, né? Quais os efeitos da queda da taxa básica de juros na economia? O principal deles é ir reduzindo o custo dos financiamentos, o custo do dinheiro, tanto para produzir como para investir e para consumir. E à medida que você vai reduzindo mais a taxa de juros, vai ficando mais barato consumir e produzir, e a economia tende a crescer mais, as empresas tendem a investir mais e as pessoas também a consumir mais. Aí você vai criando aí um círculo virtuoso de crescimento da economia com geração de emprego e renda e melhora nas condições de vida da população. Qual é o cuidado que tem que se tomar aqui? Essa redução ela tem que ocorrer de forma gradativa, suave, para que não se corra o risco de essa retomada da economia voltar a gerar inflação. Eu diria que a gente está bem, o Brasil tem hoje uma situação estável e que se nada de grave acontecer no Brasil ou na economia mundial, as taxas devem continuar caindo, a inflação deve continuar sob controle e a economia deve continuar crescendo, provavelmente em um ritmo menor do que em 2023, mas deve continuar crescendo. E mas só para fechar, um efeito muito benéfico das reduções da Selic é a diminuição do endividamento das famílias, das empresas e do próprio governo, da dívida pública, né? Então, quanto menor a Selic, menor serão as taxas cobradas na ponta pelos bancos, tanto das empresas como das famílias. E quanto menor a Selic, menor o gasto com a dívida pública brasileira. Você tem a Selic em queda, os gastos com juros diminuem e a dívida pública também tende a ficar menor no longo prazo. E se o governo tiver que fazer novas emissões de títulos, o custo também vai ser menor. Então, a redução da Selic é muito importante na redução do tamanho da dívida para todo mundo. Fernando, agora, às vezes essa discussão econômica é um pouco acima do entendimento do cidadão comum. Dá um exemplo prático para a gente de como é que essa redução pode impactar, assim, efetivamente a economia. Pois é, vamos dar um exemplo aqui de como é que a queda nos juros pode influenciar de forma direta aí o setor de construção civil. Vamos pegar um caso aqui de alguém que queira comprar um imóvel para pagar em 30 anos. Se você for fazer um financiamento e a taxa de juros cair de 12% para mais ou menos 7%, 7,5% ao ano, a prestação vai cair mais ou menos 33%. Então, dando um exemplo prático aqui, se você tem uma prestação de R$1.000,
com essa redução na taxa de juros de 12% para 7%, essa prestação de R$1.000, ela cairia para R$670. Então, nos financiamentos de longo prazo, qualquer queda nos juros tem um impacto grande, significativo. E com essa queda da prestação, mais famílias passam a ter acesso ao financiamento, porque a renda necessária para tomar um empréstimo, você tendo uma prestação menor, a renda necessária passa a ser uma renda menor também e permite que mais famílias possam tomar empréstimo para comprar imóveis. Mais famílias tomando empréstimo, mais famílias compram a sua casa própria e isso gera um efeito muito grande na economia, na área de construção civil como um todo. Então beneficia os donos da construtora, beneficia corretores, beneficia os operários que trabalham na construção civil, quem fornece alimentação para esses operários, todo mundo que tem ligação direta com esse mercado passa a vender mais e melhora a sua condição. Então, resumindo, Márcio, quanto mais a taxa de juros cair, melhor para a economia, mas desde que com a inflação sob controle. Pois é, Fernando, agora a gente passou, até agosto do ano passado, a gente passou tendo uma discussão bastante forte sobre a redução da taxa de juros, porque o Banco Central não reduzia, né, a taxa básica de juros. E agora que passou a reduzir, está tendo uma outra discussão. Tem gente pedindo que esse ritmo, tanto o ritmo quanto o percentual de redução seja ainda maior. Isso é possível, Fernando? Pois é, Márcio, é exatamente isso, né? Você tem representantes de setores da economia, tem parlamentares, tem economistas que têm uma visão que o Banco Central poderia acelerar esse ritmo da queda da taxa de juros, né? Acelerar como? Exatamente fazendo reduções maiores nas próximas reuniões. Ao invés de reduzir 0,5% a cada reunião, fazer reduções aí de 0,75% ou até de 1%. A justificativa de quem é favorável a esse aumento no nível de redução da Selic é exatamente de que a inflação no Brasil e no mundo está em queda, está sob controle, e no caso do Brasil, inclusive, a inflação já se encontra dentro da meta. Logo, esse grupo que é favorável a reduções mais fortes na taxa de juros argumenta que não há razão para não intensificar o tamanho dessas reduções nos juros. Mas você tem o outro lado, né? Você tem parlamentares, economistas e principalmente o Banco Central que entende que a situação merece mais cuidado e que a gente não pode achar que o jogo já está ganho, né? Então o Banco Central, na ata da última reunião do Copom, ele destacou algumas preocupações que a gente tem que ter no radar, né? Então o Banco Central ele segue informando nas suas atas que o ambiente externo, ou seja, o ambiente do mundo, ele continua volátil, né? O que quer dizer essa linguagem técnica aí, continua volátil? É que você tem problemas ainda que podem mexer com a situação da economia. Vamos citar aqui guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra em Israel, conflitos no Oriente Médio, porque tudo isso pode mexer com as cadeias de fornecimento de produtos, como o petróleo, por exemplo, que tem impacto direto na inflação. O que isso quer dizer, então, de forma mais simples ainda? Que existe uma variação, que existe muito sobe e desce, e que pode ocorrer, e que embora a inflação esteja caindo nas principais economias do mundo, ainda existem riscos, né, no radar, por isso os bancos centrais, incluindo o brasileiro, têm que ir reduzindo os juros aí com muita cautela. No setor interno, ou seja, dentro do Brasil, o Banco Central destacou como pontos para a gente ficar de olho a inflação de serviços. A inflação de serviços está maior que a inflação agregada, que é aquela inflação que a gente falou aí de 4,62, que é quando você junta tudo aí, bens e serviços. E para fechar, o Banco Central entende ainda que existe o risco fiscal, que é o governo não cumprir a meta de déficit zero e ter um déficit maior que o esperado. Então hoje o mercado já não acredita no déficit zero, acredita em um déficit aí de 0,8% ao ano, mas ainda existe um receio que esse déficit possa ser maior. Então o entendimento é mais ou menos o seguinte, né? Se o governo gasta bem mais do que ele arrecada, ele ajuda a impulsionar a economia além da conta. Isso pode voltar a trazer inflação, você pode ter um novo ciclo aí de alta de juros para conter a inflação. Então, Márcio, tudo isso junto, o entendimento do Banco Central e de quem é favorável a seguir reduzindo a taxa em um ritmo mais lento, é de que as reduções devem continuar sendo de 0,5% e sempre com um olhar nessas variáveis aí que a gente comentou. Se houver uma percepção de melhora nessas variáveis, o Banco Central pode até aumentar o ritmo da queda. Mas se houver uma percepção de piora, ele também pode diminuir o ritmo ou até suspender as reduções. Então, é um acompanhamento aí, reunião a reunião, a cada 45 dias, olhando todas essas variáveis para tomar a decisão.
Perfeito, Fernando. E a gente, como em todos os outros temas econômicos, continua acompanhando a situação da taxa de juros que impacta, como você explicou, em toda a economia. Obrigado, Fernando, e um abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais.